Olá pessoal, então dando continuidade ao nosso estudo sobre a fisiologia do sistema digestório. Na parte 1 e 2 a gente concentrou na questão da digestão mecânica e agora na terceira parte a gente começa aquilo que eu chamei de episódio 2, a digestão química, né? Onde a gente vai focar agora nos componentes químicos da digestão, mas lembrando que é um recurso didático que a gente usa de dividir, mas que esses dois fenômenos acontecem de maneira integrada e ao mesmo tempo, né? Bom, então seguindo aqui, a gente tem, resgatando aquilo que foi dito, né, na comecinho da primeira parte. Sistema digestório é composto por diversos compartimentos especializados em digerir um determinado tipo alimentar. Apenas após a digestão, que é a quebra dos alimentos em nutrientes, é que estes podem ser absorvidos pelo organismo, de modo que a digestão constitui o primeiro passo da nutrição do organismo. É sempre importante lembrar o papel da digestão, tá? Então, a digestão dos alimentos ocorre graças à combinação da digestão mecânica, que a gente já abordou, e química, que é o tema de hoje. Cada segmento do trato gastrointestinal é especializado em secretar substâncias específicas para cada fase da digestão química, tá? Então a gente tem os sucos que vão sendo produzidos de maneira especializada em cada região, tá? A presença mecânica do alimento em uma determinada região do sistema digestório promove a atividade secretora das glândulas daquela região e, por muitas vezes, de regiões adjacentes, produzindo quantidades de sucos que variam de moderadas a intensas. A produção de muco é estimulada pelo contato do alimento com as células mucosas. Além disso, a estimulação epitelial local também ativa o sistema nervoso entérico da parede do trato gastrointestinal, né? Os estímulos podem ser tátil, irritação química e distensão da parede. Lembre-se que esses estímulos a gente estudou no contexto da digestão mecânica como estimulando a peristalse e outros reflexos, mas eles também vão funcionar como sinalizadores para que as secreções dos sucos digestivos aconteçam, né, em cada segmento que eles estão presentes. A gente tem duas grandes estimulações pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, o simpático e o parasimpático, onde a estimulação do sistema simpático causa aumento de secreção em algumas glândulas locais. Por outro lado, também promove constrição nos vasos que irrigam as glândulas. Então, o efeito final é uma redução na taxa de secreção. Por quê? A gente vai ver que para a atividade secretora a gente precisa de fluxo sanguíneo, precisa de aporte sanguíneo. Se você corta o fluxo sanguíneo, e isso é um efeito do simpático, mesmo que você estimule a glândula, ela fica incapacitada ou reduz muito a sua atividade secretora. Por outro lado, o parasimpático, ele quase sempre aumenta as taxas de secreção das glândulas, né? Então vocês já devem ter, assim, por experiência, a questão de que quando a gente tem a ativação da digestão, é o parasimpático que está governando e o simpático está deprimido. Se você tem uma ativação do simpático e o simpático está muito relacionado com a atividade de estar em alerta, atividade de luta ou fuga, você tem um efeito antagônico do parasimpático e aí atrapalhando ou bloqueando as funções do digestório. A gente tem hormônios também agindo e regulando, né, orquestrando todo esse sistema. Então, no estômago e no intestino, vários hormônios gastrointestinais, sejam eles peptídicos ou derivados, regulam o volume e as características químicas das secreções. Esses hormônios são liberados pela mucosa gastrointestinal em resposta à presença do alimento no lúmen. Os hormônios são secretados para o sangue, onde são levados até as glândulas onde estimulam a secreção. Então, a gente adiantando um pouco, a gente comentou que é muito misturado, né, todos os sistemas, a gente já está falando de hormônio, hormônio é endócrino, mas endócrino ainda não começou, então a gente vai ver com maior detalhe. Então, vocês vão ter que abstrair um pouquinho, mas o hormônio, de uma maneira geral, ele cai na circulação e pela circulação ele chega até o seu alvo, né, e isso não é diferente para os hormônios que estão agindo aqui no sistema digestório. Bom, mas de uma maneira geral, como funciona uma célula secretora? Então, para a gente resgatar esse esquema geral
do funcionamento de uma célula secretora, a gente tem algumas características aqui que vão se repetir ao longo do TGI, né? Então, para a secreção de substâncias orgânicas, o material chega pela base celular. Mitocôndrias abundantes fornecem ATP, então são células que gastam muito ATP, né? O retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, usam ATP e substâncias para sintetizar os produtos de secreção. Materiais de secreção são levados do retículo endoplasmático para o aparelho de Golgi. As substâncias sofrem processamento final e são empacotadas em vesículas que migram para o ápice. No momento ideal, as vesículas sofrem exocitose com participação do cálcio. Então, num esquema geral, a gente tem aqui a membrana basal e a porção basal da célula, uma rede capilar que está trazendo o aporte sanguíneo. Então, os materiais chegam, e principalmente a água chega pela porção basal. A gente vai ter inervação, né, fibras nervosas que vão estar atuando e estimulando ou inibindo a atividade dessas células secretoras. Então, a gente tem a organização aqui de um retículo endoplasmático bem desenvolvido, bastante mitocôndria, fornecendo o ATP, um núcleo com cromatina bastante relaxada, porque é uma máquina que produz muita substância, então muitos genes estão sendo transcritos em proteínas, né? Aqui um aparelho de Golgi, que vai fazer o empacotamento, e aqui o acúmulo desses grânulos, né? Que geralmente a gente chama de grânulos homogêneos. Para quem fez biologia celular, deve lembrar de ter visto lâmina de células secretoras, onde eles se coram bastante intensamente, então é fácil de visualizar em células secretoras. E fica armazenado, e quando chega o momento certo, ou o estímulo, usando o cálcio como segundo mensageiro, sofre exocitose, liberando o conteúdo desses grânulos para a região onde ele vai ser liberado. Como a gente está falando de sistema digestório, resgatando aquilo que eu falei da primeira aula, a luz do sistema digestório é considerado meio externo. Então a gente pode dizer que isso daqui está sendo liberado para o meio externo, né? Que vai ser o quê? Vai ser o interior do tubo digestório, né? Bom, para a secreção de água e eletrólito, os neurotransmissores agem sobre receptores na porção basal das células e levam ao aumento do cloreto. O cloreto é secretado pela porção apical, gerando uma DDP, uma diferença de potencial transepitelial, que atrai o sódio. Uma vez que o sódio é atraído junto com o cloreto, eles se combinam para formar o cloreto de sódio, que aumenta a pressão osmótica, atraindo a água. A água pode ser secretada por canais de água ou via paracelular, dependendo da glândula. Então, uma coisa a gente fala muito em renal, se você quer mover a água, você move o sódio, move o cloreto e a água vai atrás por questão de pressão osmótica, né? E aqui não é diferente. Com relação à secreção de muco, é uma secreção espessa, composta principalmente de água, eletrólitos e uma mistura de diversas glicoproteínas que são polissacarídeos grandes ligados a quantidades mínimas de proteínas. Excelente lubrificante e protetor da parede do TGI, porque a gente tem sempre ali, ou seja, o bolo alimentar, ou o quimo, ou as próprias fezes que vão sendo formadas, elas são empurradas por peristalse, né? Então elas vão agredir a parede, a não ser que elas estejam sendo lubrificadas. E o muco é quem faz esse papel para facilitar essa movimentação, né? E aí ele tem algumas características funcionais que são interessantes, então eles promovem aderência, consistência, baixa resistência ao deslizamento, é um lubrificante, promove a agregação das partículas fecais, é resistente à digestão, então o muco não vai ser digerido durante o processo, senão você perderia o seu lubrificante, e as glicoproteínas do muco são anfotéricas, ou seja, elas têm atividade tampão. Então, se você tem variação no pH para o ácido ou para o básico, elas tendem a manter uma faixa estreita. Isso é atividade tampão, né? Não vou relembrar o pesadelo de TBQ, quando a gente estuda atividade tampão, mas só lembrando que tampão é isso. Ele ajuda a manter uma atividade porque ele pode ser doador ou receptor de prótons, dependendo do pH do meio. Então, eu coloquei essa figurinha aqui quando eu falei
da digestão mecânica, e eu disse que eu falaria em mais detalhe quando fosse a digestão química, né? Porque a gente tem aqui as glândulas salivares, né? O conjunto delas, parótidas salivares. A gente tem o estômago. Ah, mas o estômago ele participa da digestão. Sim, mas ele também tem secreção, né? Então ele vai ter um papel secretor. O pâncreas, como a gente vai ver em detalhe, e o fígado em conjunto com a vesícula biliar. São as glândulas anexas ou glândulas acessórias do digestório. Então, falando das salivares, a gente tem aqui um esquema, né, uma figura representativa mostrando a localização delas. Então, submandibular, sublingual e a parótida, né, a localização aqui. Bom, elas se dividem de acordo com o tipo de secreção. Então, a gente tem secreção serosa, que vai ter proteínas, dentre elas a própria amilase salivar, e a secreção mucosa, que contém mucina. As parótidas têm secreção exclusivamente serosa. Submandibulares e sublinguais, serosa e mucosa. E glândulas bucais, que estão no epitélio bucal, secretando principalmente muco. E a combinação dessas secreções forma a saliva com pH entre 6 e 7,0, né? Então próximo da neutralidade. Então a gente tem aqui cortes histológicos mostrando o tipo da glândula. Então a gente tem aqui ácinos, né, da glândula parótida, que tem secreção predominantemente serosa, e dentre elas está a alfa-amilase salivar, junto com outras proteínas. E a gente tem aqui a submandibular, que é um misto entre os ácinos e os outros cordões aqui, com secreção serosa e mucosa, e aqui a glândula sublingual quase completamente mucosa, com esse aspecto aqui mais cordonal, mais secretor também, principalmente mucina, né, na secreção salivar dela. E aí a gente vai ter os ductos que vão fazer a conexão para convergir para a liberação da saliva na cavidade oral. Bom, e como que se dá essa secreção? Ela se dá pela secreção primária, então ela ocorre em duas fases de secreção. Então, no primeiro momento, a secreção primária nos ácidos vai secretar a amilase salivar. Nessa versão ele está colocando pitialina, que é o nome antigo. A gente aos poucos vai substituindo o nome da pitialina pela amilase salivar, porque é a nova nomenclatura, mas muitas pessoas ainda vão se referir como pitialina, então vale como conhecimento saber que quando a pessoa está falando pitialina, ela está se referindo à amilase salivar. E a produção do muco, e o líquido aqui é praticamente o fluido extracelular, aquilo que a gente encontra no interstício, no primeiro momento. À medida que a saliva vai viajando pelos ductos salivares, acontece absorção ativa do sódio, absorção passiva do cloreto, secreção ativa de potássio e secreção ativa de bicarbonato. Então, na saliva, a gente vai encontrar pouco sódio, pouco cloreto, mas bastante bicarbonato e bastante potássio, tá? Porque isso vai acontecendo de maneira de transporte ativo ao longo dos ductos, tá? Pelo epitélio dos ductos aqui. Isso vai ser importante quando a gente for falar das secreções do estômago, tá? Mas num primeiro momento vamos só guardar essa informação e essa modificação que acontece. De acordo com o tipo do fluxo salivar, se o fluxo for muito intenso, essa absorção acaba sendo menos eficiente, a secreção também, né? Então tem uma taxa ideal aí de acordo com a produção da saliva. Bom, juntando todas as secreções, e só para dar uma ideia aqui, o volume diário de saliva é cerca de 1 litro, 1000 ml, tá? Então significa que a gente produz muita saliva ao longo de um dia, né? Se vocês foram ao dentista e vocês anestesiaram para fazer algum tratamento e fica difícil engolir a saliva, porque a gente está constantemente engolindo a saliva, você vai babar. E aí você vai perceber quanto você vai ficar babando porque você não está conseguindo engolir a saliva. E aí começa a dar uma ideia do quanto que é o volume diário. Se você bebe 2 litros e meio de água por dia,
1 litro está sendo secretado na forma de saliva, que se você não engolir essa saliva, você perde 1 litro de água, tá? Bom, a secreção gástrica, para ter uma ideia, é 1,5 litro, mais secreção pancreática 1 litro, bile mais 1 litro, no intestino delgado 1,800, pelas glândulas de Brunner 200 ml e no intestino grosso 200 ml, somando um total de 6.700, tá? Eu já gosto de aproveitar para falar sobre a questão de diarreia, por que a diarreia é tão letal, né? Do intestino delgado e do intestino grosso são quase 2 litros aqui somados, passando um pouquinho de 2 litros, né? Se juntar a pancreática e a biliar, vai para 4 litros, né? Mas, tirando essas duas e mantendo só do intestino delgado e você aumentando esse fluxo, você perdendo 2 litros de água por dia, em 2 dias você perde 4 litros de água, é uma desidratação severa. Por isso que a cólera, que causa essa diarreia e essa desidratação, inspira tantos cuidados, porque a desidratação pode acontecer muito rápida, principalmente se não puder repor líquido, né? E a desidratação, ela causa diversas alterações, então ela pode evoluir para óbito muito rapidamente. Bom, a questão da regulação da secreção salivar, então a gente tem reflexos acontecendo no digestório. Então a gente tem aqui núcleos salivares superior e inferior, né? Na região aqui do trato solitário. A gente tem essa inervação saindo, chegando via nervos faciais ou glossofaríngeo para a glândula submandibular, para a parótida, né? E também a gente tem aqui vias aferentes que estão levando informação pelo sabor e pelo estímulo tátil para esses núcleos e trazendo a resposta salivatória, né? E aí, o que é interessante a gente tem a alfa-2 globulina. A alfa-2 globulina é produzida no fígado, esse órgão tão importante como a gente já citou. A alfa-2 globulina é liberada na circulação, então ela está passeando pelo organismo. Quando você tem o estímulo dessas glândulas, elas liberam na circulação local calicreína. A calicreína é uma enzima que vai converter a alfa-2 globulina em bradicinina. E a bradicinina é um vasodilatador, então ela aumenta o aporte sanguíneo nessas glândulas. E aumentando o aporte sanguíneo, ela também promove o aumento da atividade secretora. Então você tem mais sangue, mais substrato chegando e principalmente também mais água chegando junto com o plasma, né? Para poder ser secretado pelas glândulas, por atividade dessa calicreína que é liberada sob estimulação parasimpática nessas glândulas. A secreção do muco, quando a gente fala do esôfago, o esôfago a gente falou que ocorre apenas a condução, né? O processo de deglutição e condução para o estômago. Essas secreções são inteiramente de muco e fornece principalmente lubrificação para deglutição. O corpo principal do esôfago é revestido com muitas glândulas mucosas simples. No terminal gástrico e uma pequena extensão inicial do esôfago, há também muitas glândulas mucosas compostas. E aí esse muco composto ele também confere alguma proteção contra um pouco de refluxo, né? Se o refluxo for muito intenso, aí ele não consegue oferecer proteção e é onde você pode ter ulcerações do esôfago. E isso conclui a nossa parte 3, e aí a gente tem agora a parte 4 e parte 5 para encerrar a nossa aula de digestório. Eu espero que essa aula tenha sido tranquila para vocês. Voltamos então com a parte 4.